pessoal, bem-vindos ao canal. O presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista coletiva lúcida, uma entrevista coletiva em paz, uma entrevista coletiva esclarecedora, reveladora, e por isso nós precisamos conversar sobre ela. Eu sou Cristiano Oliveira, estou pedindo para que vocês se inscrevam aqui no canal. Eu estou diariamente aqui no YouTube trazendo assuntos do Grêmio para a gente conversar, levantando questões do Grêmio para a gente debater. Então, inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e comentem aqui embaixo a opinião de vocês também. Primeiro ponto, nessa entrevista coletiva, Alberto Guerra confirmou as informações trazidas sobre Soares. Soares tem dores no joelho? Alberto Guerra disse, tem dores no joelho. Soares pensa em ir para Barcelona tratar com o seu médico de confiança? Alberto Guerra disse sim. Soares tem esse interesse, o Grêmio sabe disso e disse mais. Tá aí a transparência que tanto faltava ao Grêmio e que o repórter Matheus Dávila cobrava muitas vezes e até foi motivo de polêmica em uma entrevista coletiva dia desses. Alberto Guerra foi transparente. Disse, sim, o Grêmio sabe e mais do que isso, o Grêmio concorda com o Soares pela relação médico-paciente, o Soares buscar o seu médico de confiança em Barcelona. O Grêmio só conversa com o Soares para definir, para alinhar qual vai ser o melhor momento. Se vai ser agora, se vai ser depois do jogo contra o Bahia, se vai ser depois do jogo contra o Botafogo, se vai ser no final do ano, se vai ser hoje à noite. O Grêmio só conversa com o Soares para definir qual é o melhor momento. Guerra confirmou. Portanto, a informação de que o Soares pensa em sair do Grêmio para fazer o tratamento e voltar meses depois, ela é verdadeira, confirmada pelo presidente do Grêmio. Mais do que isso, o presidente confirmou textualmente a informação que foi trazida pela Rádio Guaíba no final da semana passada, mais precisamente pelo repórter Rafael Pfeiffer, que tem canal aqui no YouTube, de que o Soares menosprezou o futebol brasileiro. Alberto Guerra usou um outro termo do tipo, ele subentendeu, mas no fim das contas, menosprezou o futebol brasileiro. O Soares achou que a quantidade de viagens seria menor, que a força dos times seria menor e que ele poderia jogar sem sentir o tranco. O que disse Alberto Guerra? Os caras estão chegando junto do Soares, o Soares está apanhando, ele está sentindo as distâncias, as viagens, ele não está preparado ou não estava preparado para isso, o Soares está sentindo. Ele imaginou outra coisa do futebol brasileiro. Ele se deparou com uma realidade diferente. Alberto Guerra disse isso hoje, textualmente, literalmente como eu estou dizendo aqui. Ou seja, ele foi transparente. E foi transparente sem expor o jogador. Foi transparente sem expor o clube. É possível isso. Você joga limpo, fala o que pode ser falado, diz o que pode ser dito e aquilo que não pode ser confirmado não confirma. Por exemplo, a pergunta do repórter que foi atrás do presidente para saber se o Soares realmente falou em se aposentar, que foi a grande polêmica das últimas semanas. O que disse Alberto Guerra? Olha, se eu disser que não, eu vou estar expondo o jornalista que divulgou a informação. Se eu disser que sim, eu exponho o Paulo Calef, que estava comigo do meu lado e era o meu braço direito até ontem. Eu não posso expor o Paulo Calef desse jeito, logo não vou falar sobre isso, o que vou falar é que o assunto está superado. Perfeito. O posicionamento de Alberto Guerra foi um posicionamento de um estadista. O posicionamento que o Grêmio precisava que o seu dirigente tivesse. Sem picuinha, sem briga, sem discussão, sem ironia, sem acidez, sem comprar briga, sem egocentrismos, de forma direta, de forma transparente, de forma justa e de forma simples. Alberto Guerra falou também, além da questão Soares, que era mais importante da coletiva, falou também sobre o desligamento do Paulo Calef, deixou muito claro que o desligamento do Calef não teve a ver com as brigas com a imprensa, até porque, como o próprio Calef disse, se a questão da imprensa fosse fundamental, exclusiva, ele teria saído muito antes, o próprio Guerra disse isso hoje, e ele tem razão, ou seja, não teve a ver com a imprensa.
teve a ver com desentendimentos internos. Ou seja, a informação trazida lá atrás, em começo de maio, pelos repórteres da Rádio Guaíba, mais precisamente pelo Cristiano Silva, de que o relacionamento no vestiário não andava às mil maravilhas, essa informação ela acaba de ser confirmada, mesmo que por linhas tortas, pelo presidente do Grêmio. Ou seja, pessoal, dando tempo ao tempo, esperando as melancias se acomodarem, tudo, absolutamente tudo que foi dito acabou de ser confirmado pelo presidente Alberto Guerra. O que fez o Guerra para mim foi uma entrevista coletiva estratégica. Ele mata a questão Soares, ao menos num primeiro momento, fala da saída de Calef, repete o termo hierarquia, disse que a hierarquia foi colocada em prática do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, e se quem tem que obedecer não está obedecendo, a solução é a saída. Foi o que fez Alberto Guerra, ao desligar o vice de futebol Paulo Calef e promover o Antônio Brum, então diretor, para essa pasta da vice-presidência de futebol. Tudo isso foi dito, tudo isso foi explicado às limpas, às claras, pelo presidente Alberto Guerra nessa sua entrevista coletiva. E eu repito, uma entrevista coletiva inteligente, sem choque, sem rota de colisão. Gente, o Grêmio é campeão gaúcho, campeão da Recopa, tem o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente à sua disposição, que é o Soares, é vice-líder do brasileiro, classificado na Copa do Brasil, e mesmo com tudo isso, o Grêmio não conseguia ter um ambiente de paz. Então era óbvio que tinha coisa errada. Na opinião do Alberto Guerra, o que tinha que ser feito era mudar o vice de futebol. Eu não sei, eu não tô lá dentro, eu não tenho informações tão privilegiadas assim. Algumas coisas a gente fica sabendo, é óbvio, traz aqui pra vocês. Mas outras coisas, os pormenores, é só o presidente que tem acesso. O que vaza, gente, do vestiário pra fora, vocês não tenham dúvida, não é 10% do que acontece lá dentro. Os outros 90%, bom, só o presidente sabe. E ele concluiu que era o momento de fazer essa troca. E essa entrevista coletiva deixa clara a questão Soares, que era mais importante, e estabelece para o Grêmio o foco para os jogos diante do Bahia. E é isso que realmente importa. O Grêmio acima de tudo e os jogos contra o Bahia no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Para mim, Alberto Guerra agiu como um estadista, alguém que está liderando um grupo, alguém que está liderando um clube da forma como ele de fato deve ser liderado. Eu achei muito boa essa coletiva, muito boas as manifestações de Alberto Guerra, e agora o foco do Grêmio está nos jogos, que é de fato onde o foco precisa estar. Deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo e não se esqueçam, hein? Se inscrevam nesse canal.